Olá, como vocês estão? Tudo bem? Aqui Malaquias mais uma vez, falando com você, servo do Senhor. Vamos falar um pouco sobre o Salmo 23, mas antes, gostaria que você desse um porradão aí no like, apertasse o joinha, né, que nem o pessoal fala por aí, ou como tem que ser, melhor dizendo, e se inscrevesse no nosso canal. E se puder também, divulgue os nossos vídeos, para que outras pessoas também possam receber de uma forma simples, objetiva, a palavra de Deus. Que essa é a nossa proposta aqui. E bem-vindo ao canal Pai Nosso Pão Nosso. Amém? Vamos aqui falando um pouco da palavra do Senhor que se encontra no Salmo 23, né? Livro dos Salmos, o seu número 23, porque Salmo não é versículos, são números, né? Então vamos aprender um pouquinho que diz assim: o Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. Olha só, o Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. Aí você está perguntando, você está soletrando os pontos? Você está querendo induzir a gente a observar o que, falando dessa forma? Simples. Porque tem muitos escritos por aí, e eu chamo a atenção para vocês fazerem uma leitura simples, de qualquer escrito que vocês verem, alguns, eu não vou falar todos, tá? Alguns banners, alguns para-choques de caminhão, tá? Algumas paredes e qualquer coisa que seja nesse âmbito, que diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O é nada não tem no texto. O é nada não existe no texto original. O é nada não existe em nenhuma Bíblia que você vai ler por aí. E por que eu falo que? Mas o que tem a ver ter o é ou não ter o é? O que vai mudar? Simples, que se você falou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, na verdade ele é seu pastor pelo que ele tem para te oferecer. Não por quem ele é. Porque aqui Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Acredito que do hebraico quer dizer, o Senhor é meu amigo. Nada me faltará. Quem tem Deus como amigo, nada falta. Nada falta. Mas você está querendo dizer o quê? Que nada o quê? Nada. Porque você vai ter paciência para lidar nas adversidades. Você vai ter, como fazer, pensamentos claros acerca do momento que você está vivendo. Porque o Senhor está com você e vai te dar as mãos. Deus, quando Ele te coloca num propósito, quando Deus fala com você acerca de algum assunto, ou qualquer que seja o aspecto, Ele sempre dá os meios para que você possa alcançar o alvo que você foi proposto, ou que foi proposto a você por Ele. E o mais engraçado de tudo é que muitas das vezes nós falamos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar luta, não vai faltar fome, não vai faltar comida, mas Deus vai estar com você. Não, gente, vamos esquecer dessas coisas, sabe por quê? Que Deus deu uma coisa para nós, braço bom e perna boa. Graças a Deus, a nossa legislação, ela ampara o deficiente físico, o deficiente visual, ampara muitas das vezes a viúva, ampara muitas das vezes o órfão, né? Tem uns meios legais de amparo aqui no nosso país para essas pessoas nessa situação. Basta nós procurarmos os meios legais para que nós possamos, aí eu falo nós, porque eu também me incluo na situação, não de algum tipo de problema nesse âmbito, né? Ou nessa problemática, vamos dizer assim. Mas eu me incluo também como uma pessoa sujeita a passar por qualquer situação dessa. Eu não estou livre de estar na rua e de repente ser atropelado. Eu não estou livre de estar na rua e de repente sofrer passar um mal súbito. Eu não estou livre de estar andando e de repente sofrer com qualquer circunstância. E assim, a Bíblia vai dizer que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. E muitas das vezes a gente vai pegar os feitos de Elias e vai chegar e vai ler, nossa, mas no final Elias não queria nem mais viver, pediu a Deus para que fosse tirado sua vida. Mas aí nós vamos entender o texto, nós vamos ler o texto. Por que a gente precisa de ler o texto e se entregar ao texto? Porque Deus fez como Ele quis. E se você ler o texto que eu estou falando do profeta Elias, depois vocês dão uma ida lá no livro de 1 Reis, vocês vão ver o seguinte, que nada aconteceu do jeito que Elias quis. Nada aconteceu do jeito que Elias quis. As coisas aconteceram do jeito que o Senhor quis. Porque quem era o amigo de Elias? Quem era o pastor de Elias? Davi, quando escreve esse salmo, ele entende o seguinte. Olha só que coisa interessante. Deitar-me faz em pastos verdejantes.
Guia-me mansamente às águas tranquilas. A ovelha, quando ela vem de uma longa viagem, e é o que acontecia naquele tempo, o que ocorria? Ela chegava agitada, e o pastor o que pegava? Pegava água, colocava na boca dela, e ela pegava e tomava água, ela, assim, eu tô falando de uma forma didática, ela falava, aqui eu posso ficar tranquila, porque o meu pastor falou, olha, pode tomar água que aqui você está tranquilo, ou seja, você tem descanso. E diz assim, ainda que eu andasse no 3, refrigera minha alma e guia pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ele era guiado por Deus. A ovelha, ela tomava água. Se o pastor desse a primeira, dosagem para o primeiro, não falo para todas, mas imagina um rebanho. Tinha uma lá que ele dava e depois as outras vinham, porque sabiam que aquela água ali era de confiança, porque o pastor estava dando. E ainda diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que interessante, vara e cajado. A vara e o cajado é uma peça uniforme. Então do lado tem o cajado com aquele arco, tem aquele arco, e no fundo tem aquela ponta. Então a vara e o cajado. Então a vara servia para tocar na cabeça da ovelha para chamar atenção para ela voltar, e o cajado era para você trazer a ovelha de volta. Então vara e cajado de Deus não ferem e não nos matam, nos resgatam, nos orientam e nos corrigem. Por isso que o Senhor é o nosso pastor. 5. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia seguirão-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha que coisa interessante. Vamos lá. Prepara uma mesa perante aos meus inimigos. O que Davi estava querendo dizer com isso no Salmo? Eu vou trazer para a nossa realidade. Muitas das vezes, se nós pegarmos e ver a realidade hoje, nós queremos vingar daqueles que nos fazem mal. Mas a Bíblia fala que do Senhor pertence a vingança. E eu vou voltar novamente a dizer a vocês o seguinte. Muitas das vezes é necessário que aquelas pessoas que muitas das vezes nos afrontam, aquelas pessoas que muitas vezes nos insultam, têm que estar perto de nós para que possam celebrar conosco a vitória que Deus nos proporciona. E elas vão poder enxergar em nós o Deus que servimos. Caramba, poxa, ele passou por tantas situações difíceis, passou por uma luta grande e ele conseguiu vencer. Não estou dizendo que vai sentar na mesa da sua casa para comer, eu estou só usando aqui uma força de expressão, mas aqui no texto é o desejo de Davi. Olha, por se tratar de uma época de reis, de guerras, de domínio, de luta, de conquista, prepara uma mesa perante os meus inimigos, sabe? O meu cálice tem que transbordar. E óleo, por que passar óleo na cabeça? Porque muitas vezes depois da batalha você está mal cheiroso, depois de uma caminhada você estava em certo odor, e para sentar à mesa você passava o óleo para que você pudesse ter um odor melhor, para você ter ali uma fragrância melhor, para que você pudesse fazer a sua alimentação após um longo período de batalha. E diz assim, certamente bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade e misericórdia. Quando você entrava em uma cidade, era de comum acordo que iam 2 pessoas te acompanhando até a saída da cidade, para que todos pudessem ver que você estava saindo em paz. Então essas pessoas te acompanhariam até a porta da cidade. Eu quero trazer aqui uma iluminação, não vou falar uma ilustração, mas uma iluminação acerca da palavra, que vai dizer da seguinte maneira: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então você tem o Senhor como seu pastor, para que no final, bondade e misericórdia te sigam. Você tendo a bondade de Deus e a misericórdia de Deus sobre sua vida, você tem tudo. Você tem tudo que uma pessoa precisa para poder viver. Você vai saber lidar com as adversidades, você vai saber lidar com os insultos, você vai saber se calar quando for necessário, você vai falar quando for necessário, você vai ouvir
quando for necessário. Porque a Bíblia fala, se lhe falta sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Porque você tem o Senhor ao seu lado. Você tem o Senhor como seu amigo. Por isso, que nós possamos refletir diariamente nas Escrituras. Que nós possamos aprender com as Escrituras acerca da benesse que é termos o Senhor como nosso pastor. Da benesse que é termos o Senhor como nosso amigo. E aqui fica a nossa direção. Medite, não fique só apenas no que eu estou falando. Pegue sua Bíblia, pegue seu notebook, pegue seu celular, abra e faça uma leitura diária, faça um devocional diário. No decorrer do canal eu vou estar indicando alguns livros, algumas boas leituras que dê para você fazer diária, ou seja, nada substitui a Bíblia. Mas a Bíblia, por si só, como diz Biblos, né, coleção de livros, ela já é uma coleção de tudo que nós precisamos para poder lidar com as pessoas. Até porque o livro de Salmos, ele foi escrito, e se você pegar bem o corpo, né, você fala, vou fazer uma leitura, o livro de Salmos é uma forma da gente lidar, da gente se chegar até Deus, a gente colocar diante de Deus e entender que o Senhor é tudo, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é nosso companheiro, o Senhor que nos alimenta, o Senhor que nos dá água em meio a um dia, horas, momentos turbulentos. Ele fala, calma, aquieta-te, calma, vem cá, vamos conversar, toma água aqui. Porque quem está com o Senhor, ovelha, ela não come lixo. Ovelha não come lixo. Ovelha só come capim de qualidade. E por que eu estou te falando isso? O texto está dizendo, vou ler para não ficar nas minhas palavras. Deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas. Você está sendo guiado a uma alimentação maravilhosa. Geralmente bode come tudo que ele encontra. Tudo que o bode encontra, ele come. É plástico, é pedaço de papel, madeira. Se eu estiver falando alguma coisa aqui, tiver algum veterinário me assistindo aí, por favor, deixa no comentário aí, né, essa fala que eu estou dizendo aqui. Mas enfim, essa é a característica da ovelha. Então, como toda escritura aponta para Cristo, isso a gente sabe, mas vamos se ater ao texto que eu estou lendo. Lembre-se de que você precisa apenas do Senhor para que você possa prosperar. Lembre-se que você precisa primeiramente do Senhor ao levantar. Primeiramente do Senhor para se alimentar. Primeiramente do Senhor para poder caminhar. Primeiramente do Senhor para que você possa alcançar aí o objetivo maior, que é ter a bondade e misericórdia te acompanhando por longos dias da sua vida. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.